Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Mais um dia, hoje 5 do mês 3 de 2026. Que Deus abençoe você grandemente, que a paz e a graça do Senhor esteja convosco, certo? E que tudo que você colocar em ação hoje possa prosperar, que haja um crescimento na sua vida, na vida da sua família, tá certo? Então este é meu bom dia para você. Bem, eu estarei aqui fazendo a devocional. Talvez você ainda não tenha ouvido falar, e se ouviu falar, você tem a oportunidade de deixar seu comentário aqui embaixo, nos comentários. E algum tempo atrás, alguém disse para mim que aceitava oferta, dízimo, de pessoas que eram prostitutas, que trabalhava como prostituta, que quer queira que não é uma profissão, uma escolha da pessoa, né? Prostitutas e prostitutos. Isso é uma profissão já antiga, muito antiga. Mas ele me informava, ele dizia que aceitava a oferta e dízimo. E eu nunca parei para pensar, eu achava estranho, né, errado, mas eu nunca parei para pensar que está escrito na Bíblia algo muito interessante a respeito disso. O povo de Israel, o povo hebreu, ele estava entrando numa terra que manava leite e mel, mas que essa terra ela já era, vamos dizer assim, possuída por outras pessoas. Ela tinha dono em si, a terra tinha dono. Deus apenas estava tirando dessas pessoas, porque essas pessoas que estavam ali elas não valorizavam ao Criador, mas sim a outros deuses, a Baal, a Astarote, a Baal Peor, né? A Moloque, a outros deuses, não queria saber de Deus, o Deus dos hebreus, o Deus que tudo pode, né? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então o que é que ele faz? Toma essa terra, mas ele dá algumas ordenanças para o povo hebreu. Quando eles entraram, como eu falei no vídeo passado, o povo hebreu, eles estavam saindo de um lugar que era escravo e que viviam em cabanas, em tendas, e passar agora a morar em casas, vamos dizer assim, de argila, de barro, tijolos, né? Então, veja só que fato interessante que Moisés, ele, antes de entrar na Terra Prometida, ele desperta o povo para essa realidade, a qual hoje talvez seja uma coisa bem comum para muita gente. E eu não sei te informar precisamente se hoje isso acontece. Eu sei que há algum tempo atrás alguém me falou a respeito desse assunto, que ele aceitava dízimo de prostituta, oferta de prostituta, mesmo ele sabendo que era de prostituição. Pega a Bíblia aí. Vamos ler em Deuteronômio, capítulo 23. Deus ele é muito enfático na adoração. Às vezes a gente quer adorar Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito, mas não. Deus ele é enfático. E nós temos que aprender a adorar Deus em todas as coisas. Saber adorar Deus é importantíssimo para que ele possa receber a nossa adoração. Então, ele tem uma curiosidade assim, muito interessante. Ele fala lá, depois eu vou ler o texto aqui, mas eu queria fazer esse panorama, tá certo? Que Deus diz assim, não oferecerás, aqui no caso, nós vamos estar falando alguma coisa sobre prostituição, né, de oferta e dízimo, mas está lá em Deuteronômio 23, mas eu gostaria de fazer essa introdução. Quando Deus diz assim, não oferecerás sacrifício que procede de ganho. Olha só, e é isso que eu vou falar para você. Não ofereça sacrifício, tá certo? Que procede de ganho de mulher, de má vida, ou seja, de prostituição.
Pois Deus, ele, nesse caso específico, Deus ele não tem como ser agradável a Deus, né? Porque foi adquirido por meios ilícitos, tá certo? E por vergonhosa prostituição. Então, por causa dessa razão, não é permitido, irmão, oferecer sacrifício. Então, Moisés estava dizendo claramente que não era para o sacerdote aceitar oferta e sacrifício de prostituição. Abra a Bíblia aí, no Deuteronômio 23, tá? Abriu? 23. Mas antes de eu ler, eu peço a você, humildemente, se inscreve no canal, ative o sininho, deixa o teu like, compartilha esse vídeo, tá? Compartilha esse vídeo. Me ajude a atingir essa meta de 1.001 inscritos. Você pode me ajudar se você pedir uma pessoa, um amigo seu, uma amiga sua, um irmão da igreja, para se inscrever no canal e ativar o sininho. Simples. Não vai pagar nada, é de graça. Você não está pagando nada, mas pelo contrário, você está me ajudando a crescer o canal. Mas vamos lá. Olha o que está escrito em Deuteronômio 23, 18. Diz assim. Pega a Bíblia aí, ó. Estou lendo aqui a minha. Não trará salário de prostituição, nem de homem e nem de mulher, à casa do Senhor, teu Deus, em pagamento de algum voto, porque a ambos o Senhor, teu Deus, abomina. Você percebeu aí, irmãos? Esse fato. Você pode dizer, mas pastor, como é que pode isso? Como é que as pessoas, pastores, vão saber? Vão saber se aquela pessoa é ou não tem uma profissão de prostituto ou de prostituta. Naquela época, poderia ter a mesma pergunta do sacerdote. Mas ao pastor, é por isso que é importante, tá? Importante o pastor cuidar das ovelhas. Porque o pastor realmente, que está naquela igreja, ele conhece sim os seus membros. Ele conhece, ele sabe cada coisa que acontece entre os membros, ele sabe, conhece as profissões dos seus membros. Então, a partir daí, irmãos, é que tem que ter esse controle. Não é o pastor que está falando, é Deus, tá? É Deus, está aqui, versículo 18, não trarás, tá? Não trarás salário de prostituição. Então, pastor, isso aqui era naquela lei, a lei dos hebreus. Irmãos, em termos estou falando em termos de adoração, Deus mudou em receber a forma de adorar Ele, e você adorar a Deus com seus dízimos, suas ofertas. Veja a preocupação de Deus nisso, porque naquela época, você pode dizer, mas naquela época era comida, né? Era plantação, era animal, era frutos, né? Pombos, né? Sacrifício animal, mas era oferta, é o dízimo, né? Que aquela pessoa trazia. Então Deus, ele estava vigilante a isso. Através de quem? Através do sumo sacerdote. E hoje não deixa de ser a mesma coisa. A gente não pode, o pastor, ele não pode desconhecer as suas ovelhas. Ele precisa conhecer as suas ovelhas. Veja a importância de adorar a Deus, de sacrificar a Deus. Ele é muito claro, o povo era muito claro, assim, quando se ia reunir na Cidade Santa, a fim de cada 7 anos, irmão, a terra trabalhava 7 anos, mas quando chegava nos 7 anos, teria que passar um ano descansando a terra. E os hebreus não fizeram isso. Os judeus não fizeram isso. Fizeram em parte, depois deixaram para lá. E Deus cobrou deles. Você vai ver lá na frente que Deus cobrou a respeito disso, porque a terra não descansou. E a terra vai descansar por um ano. Então, meu amado irmãos, eu estou trazendo essa reflexão para você entender que a sua adoração, o seu louvor a Deus, a sua oferta, o seu dízimo, ele é algo realmente que Deus olha para ela. Deus olha para a sua oferta, olha para o seu dízimo, olha para aquilo que você dá. Não é porque você deu que deu, está dado. Não, Deus olha, porque é de Deus aquilo que você está devolvendo. Então você possa refletir sobre isso. Então Deus não aceita oferta, dízimo de prostituição. Não aceita.
É por isso que Deus diz que quando você tiver alguma coisa com o seu irmão, você deixa a sua oferta, seu dízimo no altar e vai se reconciliar com ele, porque Deus dá importância a isso, tá certo? Então essa é uma reflexão, gostaria muito da sua opinião, o que é que você acha desse texto, tá? E comentasse esse texto sobre isso. Você percebe que esse texto está lá em Deuteronômio 23, 18, tá bom? Deus não aceita oferta de prostituta nem de prostituto, porque é a abominação ao Senhor. Deus abençoe você, até amanhã. Mas não saia daqui sem se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, compartilhar esse vídeo, em nome de Jesus.